Gênesis 17, versículos de 1 até o versículo número 10, que diz o seguinte: irmãos e irmãs, palavra do Senhor. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Até aqui, até o versículo 10. Que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua palavra nos nossos corações. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, a família é uma instituição que existe tanto em sociedades constituídas na base do cristianismo, como também sociedades que não são construídas dentro de bases cristãs, dentro da base, vamos assim dizer, da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. E pensando nisso, nessa realidade que a gente consegue constatar diretamente relacionada à família enquanto instituição, a gente pode chamar a família de uma instituição universal. Mas não só de uma instituição universal, a gente pode chamar a família de uma instituição atemporal. E o que é que essas duas coisas, essas duas palavras, elas significam na prática? Quando a gente diz que a família ela é uma instituição universal, a gente está afirmando que ela está espalhada por todo o mundo, independente da sociedade, independente do país, independente do lugar, porque se você analisar bem, de uma forma distorcida ou não, até mesmo naquelas tribos mais longínquas, mais remotas, você vai observar ali, de certa forma, uma estrutura familiar. Talvez não nos moldes da palavra do Senhor, com toda certeza, mas você há de observar. Da mesma forma, quando você chega em civilizações mais avançadas em termos educacionais, em termos culturais, também você vai enxergar ali a estrutura familiar. É claro que hoje, de certa forma, um tanto quanto pervertida, em virtude das noções variadas que se tem quanto à questão da família. Mas algo a gente não pode negar, algo a gente precisa afirmar: a família ela é uma instituição universal. Mas não só universal, conforme nós acabamos de afirmar, a família ela é uma instituição atemporal. Por quê? Vão passando as épocas, vão passando as gerações, vão passando os anos e a família continua lá. Por mais ataques que ela venha a sofrer, de fato ela sofre, inclusive com mudanças na legislação, como aconteceu em relação ao nosso país, quanto à maneira como nós devemos conceber a família, mas ela está lá, presente em todos os tempos, presente em todos os momentos, vamos assim dizer, da vida e da vida humana. Contudo, irmãos e irmãs, a família estruturada, alicerçada em bases cristãs e aí submissa a tudo aquilo que nos ensina o Evangelho é baixa,
bastante diferente, e aqui eu dou essa ênfase, é bastante diferente da família que se baseia em valores não bíblicos. A gente não pode negar esse fato, a gente não pode negar essa realidade. Quando você vê aqui uma família e você considera essa família baseada na palavra de Deus, nos princípios cristãos, na verdade do Evangelho, o seu padrão, o seu comportamento, a sua visão, a sua mentalidade vai ser extremamente diferente de uma família que não tem esses princípios na sua base, no seu esteio, vamos assim dizer. Então, uma rápida análise vai fazer com que a gente compreenda facilmente essa realidade. E por que eu faço esse destaque? Porque na medida que a gente for estudando, e a gente vai estudando acerca da família, e a gente vai ver vários aspectos relacionados à família, eu não queria que tudo aquilo que a gente falasse a partir daqui soasse como presunçoso, soasse como vaidoso, mas também eu queria que nós entendêssemos que é uma constatação. Por quê? Quando você baseia a sua família em valores cristãos, automaticamente ela vai ser diferente na sua existência, na sua concepção, no seu entendimento. Então, de certa forma, é por esse caminho que a gente vai seguir a partir de hoje em nosso estudo. Então, o contexto, irmãos, o contexto, irmãs, no qual deve existir o casamento cristão, no qual deve existir a criação cristã de filhos, é o contexto da família pactual, ou seja, da igreja. Então, quando nós falamos família da aliança, quando nós falamos família do pacto, e a partir daqui vocês vão escutar várias vezes essa mesma expressão, família da aliança, família do pacto, essa família, ela existe em que contexto? No contexto da igreja, do povo de Deus, dos remidos do Senhor Jesus Cristo. É necessário a gente entender esse contexto. É necessário a gente entender essa realidade. Por quê? Pois as nossas ideias sobre família, em geral, elas são configuradas pela cultura e às vezes não pela escritura. E a gente precisa dessa visão, vamos assim dizer, bíblica relacionada à família. Então, a gente vai seguir dentro desse padrão para que assim a gente possa ter essa percepção do que seja a família bíblica, a família da aliança. Nesse texto que a gente leu, na parte introdutória da nossa lição, Gênesis, capítulo 17, versículos de 1 até o versículo 10, a gente observa, a gente constata que essa era a realidade de Abrão, porque até então o seu nome não havia sido mudado. Então, o que é que a gente vê aqui em Gênesis 17? A gente vê Deus aparecendo a Abrão, e nessa aparição que Deus faz a Abrão, ele faz a mudança do seu nome, a mudança do nome de Abrão. Abraão, que significa pai de numerosas multidões, recebe esse nome, e a palavra anterior, ou o nome anterior que ele tinha, Abrão, significa pai exaltado. Então Deus ele faz essa mudança no nome de Abrão, pai exaltado para pai de numerosa multidão. E essa mudança, ela não acontece de maneira aleatória. Ela estava dentro de uma realidade do pacto que Deus havia feito com Abraão, e que a gente vê esse pacto que Deus havia feito com Abraão em Gênesis capítulo 15. Eu não vou fazer a leitura aqui porque não é objetivo, mas depois, se você quiser se aprofundar mais, você volta 2 capítulos da sua Bíblia, você vai lá para Gênesis capítulo 15 e você vai perceber a aliança específica que Deus ele vai fazer com, até então, Abrão, que aqui no capítulo 17 tem o seu nome mudado para Abraão. E nessa aparição que Deus faz a Abrão, aqui em Gênesis 17, Deus ele muda o seu nome, vamos assim dizer, conforme nós estamos a explicar, e Deus ele reafirma a aliança que dantes havia feito com ele, com o pai da fé. E é interessante porque quando há essa reafirmação da aliança que Deus havia feito com Abrão, existem detalhes aqui nas palavras que Deus profere agora a Abraão, mostrando que o pacto, mostrando que a aliança que Deus havia feito com ele não se restringia apenas a ele, mas se estenderia à sua família, à sua descendência. É nessa perspectiva, irmãos, é nesse entendimento, irmãos e irmãs, que a gente deve ter a nossa visão em relação à família. E por isso a gente fala
família da aliança, por isso a gente fala família do pacto. Mais adiante a gente vai detalhar essa definição para os irmãos, mas o que a gente percebe aqui é que esse benefício que Abraão desfruta com Deus, que benefício? O benefício do pacto. Que benefício? O benefício da aliança não se restringia, não se resumia a Abraão, mas se estendia à sua família, se estendia aos seus descendentes. Então a gente vai vendo que o propósito de Deus em relação à família, ele vai um pouco além, muitas vezes, da visão que a gente tem quanto a essa questão familiar. Olha só o que Deus ele fala aqui nesse texto, que aponta justamente para isso. Atentem, por favor, versículo 7 até o versículo número 9, e você vai perceber as várias vezes que Deus ele fala aqui com Abraão, e ele destaca a questão da aliança, não só restrita a Abraão, mas aliança extensiva à descendência de Abraão, aos filhos de Abraão, às gerações seguintes de Abraão. Várias vezes Deus vai falar isso. Olha só, ele diz, versículo 7, acompanhe comigo. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, mas somente entre Deus e Abraão? Não. Como é que ele prossegue? Deus falando, e a tua descendência. Quando? Ele complementa, no decurso das suas gerações, as gerações dos descendentes de Abraão, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e assim sucessivamente. E veja, aliança perpétua, para quê? Para ser o teu Deus e o Deus da tua... Olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. Não só o Deus de Abraão, mas o Deus da descendência de Abraão. Isso tem um peso forte, isso tem implicações sérias, isso tem desdobramentos muito importantes que a gente vai trabalhar a partir de hoje. Versículo 8, Deus continua dizendo, e ele fala, dar-te-ei, veja, a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E aí Deus complementa, versículo 9, disse mais Deus a Abraão, agora ele já tem o seu nome mudado, de pai exaltado para pai de numerosa multidão. Guardarás a minha aliança. Quem? Tu e a tua descendência, os teus filhos, no decurso das suas gerações. É assim, meus irmãos, que a gente deve ver a questão familiar. É dentro de um pacto, é dentro de uma aliança, é dentro de um acordo, que não só nos liga a Deus, mas por extensão atinge os nossos, dentro dessa relação que a gente tem com Deus. Então, hoje, com a sua graça, a gente vai começar mais uma série de estudos, conforme nós falamos, a família da aliança. Vamos concentrar os nossos temas no tema família, conforme nós propusemos. Contudo, dentro dessa perspectiva, que perspectiva? A família no contexto do pacto, a família no contexto da aliança. E o que é que a gente vai fazer nessa aula inicial, dando o pontapé em relação a essa sequência de estudos? A gente vai trabalhar o seguinte tema hoje pela manhã: o que é a família da aliança? Já que a gente está falando tanto nisso, já que a gente está mencionando tanto essa expressão, e a gente vai mencioná-la tanto ao longo dos nossos estudos, a gente tem que partir dessa base. O que é essa família? O que é essa instituição? Qual é a visão que a gente deve ter em relação a ela? Então a gente vai partir do começo, propriamente dito. Talvez para alguns apenas uma lembrança de coisas que já sabem, talvez para outros não. Mas eu decidi que a gente começasse pela base e começássemos todos juntos, para que assim a gente possa avançar no nosso conhecimento. Então, basicamente hoje, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar 3 pontos no nosso estudo, 3 pontos na nossa lição. O primeiro ponto, eu queria que nós recordássemos o conceito de família, o que é família. Depois, no segundo momento, eu queria que nós aprendêssemos o que é aliança, aqui no sentido espiritual, e aí depois a gente junta os 2 termos, família da aliança, para a gente trabalhar também o significado dessa expressão na Bíblia. Então veja que vai ser um estudo muito basilar, mas ele é extremamente necessário, para que a gente possa, a partir disso, estender agora, aprofundar agora a nossa visão. Então, o que é família, o que é aliança, o que é família da aliança.
E não se preocupem, na parte final a gente abre para os irmãos. Eu vou tentar ser o mais sintético possível para a gente poder desenvolver todos os conceitos. E aí, caso você tenha alguma dúvida, dá uma segurada. No final a gente abre aí 10, 15 minutos para você poder perguntar. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Podemos seguir dentro da sequência? Sim ou não? Sim. Muito bem, então vamos lá. Em primeiro lugar, conceito de família. Primeiramente a gente precisa fazer isso. Primeiramente a gente precisa definir o que é família. De certa forma, irmãos e irmãs, todos nós temos um conceito. Todos nós temos uma definição do que seja a família. Por mais básica, por mais pessoal, por mais generalizada que ela seja, com toda certeza, todos nós temos um conceito dentro da nossa mente. Mas, a título de conteúdo, nós podemos dizer que família é um grupo de pessoas unidas por laços de sangue, casamento, adoção ou forte afeto. Uma definição genérica do que seja a família, ou seja, um grupo de pessoas unidas por sangue, laços sanguíneos, casamento, adoção ou forte afeto. A família ela serve de base para a sociedade e ela permite para aquelas pessoas que integram a família o convívio, o apoio emocional, o cuidado e a proteção para seus integrantes. Eu me lembrei aqui da definição de família que a gente tinha na Constituição Federal de 88, na nossa Carta Magna. Infelizmente, a sua interpretação foi pervertida pelo Supremo há alguns anos em relação do que seja a família. Mas se você for olhar, se eu não me engano, no preâmbulo da nossa Constituição Federal de 88, a Carta Magna, ela dizia que a família é a célula máter da sociedade, ou seja, a célula mãe da sociedade. Por quê? Toda e qualquer sociedade, ela vai ser formada por famílias, como acontece com a igreja. Então veja, é um conceito genérico, geral, mas que dá para a gente poder ter essa visão do que seja a família, no sentido generalizado. Mas vamos aprofundar um pouco mais. E o que é que a gente vai fazer? Segundo a Bíblia, trazer agora mais uma concepção bíblica, a família é a instituição sagrada mais antiga. A família, ela é a instituição sagrada mais antiga. Ela foi criada por Deus no princípio com a união de um homem e uma mulher. E aí a gente já vai ver essa questão da formação da família dentro dessa concepção bíblica. É formação de família a partir de diferentes, homem e mulher, e não de iguais. E aqui a gente já está, vamos assim dizer, se afastando de uma visão generalizada que muitas vezes quer ser imposta, principalmente nos nossos dias, de conceber uma família formada por pessoas iguais. Não! Se você parte do pressuposto bíblico, se você parte do pressuposto do ensino da palavra do Senhor, ela vai ser formada por pessoas diferentes, por gêneros diferentes, homem e mulher. Eu sempre gosto de dizer, que existem 3 instituições que são as mais antigas da criação, que são as mais antigas do mundo e que de certa forma elas têm origem ali logo no livro de Gênesis. É a instituição da família, é a instituição do trabalho, é a instituição do dia do Senhor. São 3 coisas que a gente observa ali em Gênesis. Deus ele formando uma família, Deus botando o homem para trabalhar e mostrando ao homem que após 6 dias de trabalho ele deve ter um dia de descanso. Então você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, é logo o início de tudo. Mas vamos voltar para a família. Então, a família, dentro dessa concepção bíblica, ela é formada através do matrimônio, do casamento, não é de uma mera junção de pessoas, mas a família ela é formada com base no casamento, ou seja, nessa cerimônia, ou seja, nesse ato de você se tornar um só com a outra pessoa, baseado no amor, baseado na cooperação mútua e na chegada de filhos, servindo como o alicerce para a sociedade e também a transmissão da fé. Opa, aqui já tem uma diferença. Que no sentido geral, a família é a base da sociedade, a gente já viu, inclusive, na lei, de certa forma, rege o nosso país. Mas aqui eu faço um adendo, eu faço um acréscimo. Por quê? Eu mostro que a família, ela serve de base, de alicerce para a sociedade, para transmissão de fé.
aqui você já tem essa diferenciação. Então existe esse propósito na família, dentro de uma visão cristã, transmitir a fé, transmitir a fé, transmitir a fé. Então é isso que a Bíblia ela mostra em relação à família, desde a sua gênese, desde a sua origem. Vamos ver apenas um texto para a gente poder perceber esse fato dessa formação familiar dentro da perspectiva bíblica. É um texto muito conhecido. Abra por favor aí, Salmo 128. No material, eu aqui destaco outros textos. Depois, caso você queira, você me pede que eu lhe repasso, para a gente poder avançar um pouco mais. Sim, e só uma observação, né? Se você for olhar nessa questão da família dentro de uma perspectiva bíblica, sobretudo quando você olha o Antigo Testamento, muitas vezes as famílias elas eram compostas, não só pai, mãe, filhos, mas servos que se agregavam à família, escravos que se agregavam à família. Tanto é que na própria lei de Moisés havia essa opção: caso o escravo ele desejasse, pela afinidade que tivesse com seu patrão, servir o resto da sua vida, então de certa forma ele integrava a família dele. Então a gente vê também esse aspecto detalhado em termos de família lá no Antigo Testamento. Olha só, Salmo 128, versículo 3, o salmista aqui, no caso, o salmista Salomão, ele fala o seguinte, para o homem que é bem-aventurado, ele diz, ó, tua esposa, veja, homem, mulher, esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, veja, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Pai, esposo, mãe, esposa, filhos, diferentes, gerando filhos. A composição básica da família, dentro dessa visão mais bíblica. Então veja, no primeiro momento eu queria mostrar isso para vocês, de certa forma revisar, né? O que é família. Eu acredito que aqui seja pacífico. Então vamos aprofundando mais a nossa compreensão hoje pela manhã. Em segundo lugar, vamos trabalhar aliança, conceito de aliança. Veja que o título da nossa aula é o que é família da aliança. No primeiro momento, a gente já viu o que é família, sobretudo dentro desse aspecto, dessa visão bíblica. Agora, no segundo momento, o que é aliança? O que é aliança? O que é pacto? Vamos trabalhar de maneira generalizada e depois chegar aonde nós queremos, ligando a questão familiar. Irmãos, irmãs, esse é um conceito, aliança, pacto, indispensável quando a gente estuda o assunto sobre a família cristã. Não tem como você estudar sobre a família, não tem como você estudar sobre a família bíblica, não tem como você estudar sobre a família dentro da base do Evangelho sem que você toque nesse ponto. Que ponto? A aliança. Que ponto? Conserto. Que ponto? Pacto. E por que isso é tão importante assim? A gente vai ver, sobretudo, o desenvolvimento aqui desse ponto. Nós não podemos, de maneira nenhuma, tratar de casamento, tratar de criação de filhos, se não for na perspectiva da aliança. A gente não pode trabalhar casamento, a gente não pode trabalhar criação de filhos, a gente não pode trabalhar condução do lar, se não for na perspectiva da aliança. Uma vez que, enquanto crentes, nós estamos em aliança com Deus, essa realidade acaba gerando impactos, sobretudo nos nossos relacionamentos familiares. Estão lembrados lá de Abraão, que ele tinha um pacto com Deus, que ele tinha uma aliança com Deus, e na medida em que Deus ele relembra a Abraão esse pacto, essa aliança, ele faz esse destaque. Que destaque? Que esse pacto, que essa aliança que Abraão tinha com Deus, não era somente com ele, mas também com a sua descendência no decurso das gerações. Então veja que, a partir desse exemplo de Abraão, a gente percebe esse detalhe. A partir do exemplo de Abraão, a gente percebe essa verdade, que se eu estou em aliança com Deus, se eu estou em pacto com Deus, como resultado da salvação que Ele me dá na pessoa de Cristo Jesus, isso gera desdobramento para a minha família.
seja para minha esposa, seja para meu esposo, seja para meus filhos, seja para meus pais, de certa forma, eles vão ser sempre impactados por essa realidade espiritual que a gente desfruta a partir da salvação de Cristo Jesus. É por isso que o meu conceito de salvação, ele é o mais elevado possível, como de fato deve ser, porque não é apenas uma mudança de religião, não é apenas uma mudança de estilo, mas, gente, a salvação, ela muda o nosso relacionamento com Deus. Ela faz com que a gente agora desfrute de comunhão com o Senhor. Ela gera nas nossas vidas inúmeros benefícios, não só para a presente vida, mas também para a eternidade. E na medida em que a minha união com Deus, ela gera todos esses benefícios, isso vai impactar a minha família, isso vai interferir na minha vida familiar. De certa forma, interferir para melhor. E é por isso que a gente não pode descartar a salvação gerando essas consequências dentro do nosso relacionamento familiar. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação: o que é aliança? O que é pacto? Já que esse conceito ele vai ser tão falado daqui para frente, o que é que ele em si significa? Vamos lá, vamos trazer uma definição para a gente poder pensar um pouco sobre isso. Irmãos, irmãs, a palavra pacto barra aliança, ou pacto ou aliança, porque são sinônimas dentro daquilo que a gente quer propor aqui, é usada mais de 290 vezes na Bíblia. A palavra pacto, aliança. Se você for fazer uma contagem, viu, dona Inácia? Pode até ser um exercício bom para a senhora, viu? Anotar toda vez que aparece a palavra pacto, aliança, de Gênesis a Apocalipse. Aparece aproximadamente 290 vezes. 290 vezes. E essa palavra, ela está relacionada a quê? A um acordo feito entre partes. Acordo feito entre partes, onde são assumidos compromissos, onde são assumidas responsabilidades que trazem benefícios ou punições, a depender do comportamento que você tem. Se você se submete às condições, você vai ser beneficiado. Se você não se submete às condições, você vai ser prejudicado. Então, no sentido geral, aliança é isso, de acordo com aquilo que a gente tem na palavra do Senhor. Mas vamos lá, vamos aprofundar ainda mais essa definição de aliança e vamos trazer uma definição espiritual, é onde eu quero chegar com vocês. Uma definição espiritual do que seja aliança. Eu aqui trouxe duas definições para a gente poder ter essa visão, espiritualmente falando, do que seja uma aliança. A primeira delas, de um teólogo chamado Van Grone, no seu livro Família da Aliança, que é uma sugestão de leitura que eu dou para vocês, um livro antigo, final da década de 90, na sua tradução para o português, mas extremamente importante, extremamente deleitoso para você ler, e você aprofunda muito a sua compreensão. De certa forma, muito disso que a gente vai falar a partir de agora é baseado nesse livro, Van Grone, A Família da Aliança. Então, ele fala o seguinte, em relação a essa definição do que seja aliança. Ele diz, abro aspas, é um vínculo de amor real, é um vínculo de vida e de amor caracterizado pelo relacionamento indestrutível entre duas partes, especialmente no contexto bíblico, entre Deus e os seres humanos. Irmãos, irmãs, não é isso que a gente tem com Deus? Não é isso que a gente tem com o Senhor? Não existe um vínculo entre Deus e nós? E não é qualquer vínculo, mas é um vínculo indestrutível. Por quê? O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ele diz que nada, absolutamente nada, tem a capacidade de nos separar do amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Somente os nossos pecados. Mas, com exceção dos nossos pecados, existe esse vínculo de amor entre Deus e nós. Existe essa comunhão entre Deus e nós. E o que é isso? Isso é aliança, gente. Isso é a aliança que Deus fez conosco. Essa é a aliança que Deus fez com cada um de nós. É a nossa realidade espiritual que a gente desfruta a partir da obra de Jesus Cristo em nosso favor. Então, uma aliança, em termos espirituais, vamos assim dizer, significa isso. Mas vamos aprofundar um pouco mais, e aqui eu já vou trazer a definição do reverendo Augusto Nicodemos em relação do que seja uma aliança, e talvez aqui ela seja mais clara. Ele diz o seguinte, a aliança, no sentido espiritual, é um pacto feito entre duas partes, onde elas se obrigam mutuamente, em termos de compromissos e obrigações, que trazem recompensas
e responsabilidades. É o que a gente tem com Deus. Foi aquilo que Deus ele fez conosco. Ele fez esse pacto e nos deu determinadas obrigações. E uma vez que a gente está tendo essas obrigações, a gente desfruta dos benefícios, porque é sempre como eu digo a vocês, todo benefício, ele traz consigo um compromisso. Toda bênção, ela gera uma responsabilidade. Então, é bênção estar em comunhão com o Senhor? Sim. É bênção estar em vínculo com Deus? Não resta a menor dúvida desse fato. Agora, essa realidade de nós estarmos em comunhão com o Senhor, que é benéfico, é extremamente benéfico, é infinitamente benéfico, vai trazer implicações para mim e para você, para que essa aliança ela permaneça, para que a gente permaneça desfrutando dessa comunhão com o Senhor. Então, isso, no seu sentido geral, é aliança no sentido espiritual. Quando a gente lê, irmãos e irmãs, a Bíblia, a palavra de Deus, a gente percebe que existem três alianças principais. Três alianças principais. Se você ler de Gênesis até o livro de Apocalipse, você vai ver que existem três alianças principais. Qual é a primeira delas? É aquilo que a gente chama de aliança da redenção, ou aliança eterna. E o que é essa aliança? Foi a aliança feita na Trindade, ou pela Trindade, antes dos tempos eternos, onde se definiu todo o processo da nossa salvação. Meus irmãos, se a gente está aqui salvo, se a gente está aqui remido, foi porque antes que o tempo existisse, a pessoa de Deus Pai, a pessoa do Deus Filho, a pessoa do Deus Espírito Santo, eles entraram em um acordo entre si para fazer o quê? Para promover a nossa salvação. Cabendo ao Pai a responsabilidade de escolher aqueles que seriam salvos, cabendo ao Filho a responsabilidade de vir aqui à Terra, de se encarnar e de, através da sua morte, adquirir a salvação para aqueles que Deus havia escolhido, cabendo ao Espírito Santo a responsabilidade de, em um determinado momento, aplicar os méritos, os benefícios de Cristo na sua obra, para que a partir disso nós pudéssemos agora entrar em comunhão com o Senhor. Olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa. A nossa salvação, ela deve-se a esse acordo, a essa aliança da redenção. Feito, repito, entre o Deus Pai, escolhendo os salvos, entre Deus Filho, estabelecendo a salvação na sua obra, entre Deus e Espírito Santo, aplicando a salvação na vida dos escolhidos de Deus. É a primeira aliança, a aliança eterna. Mas não só essa. Existe uma segunda aliança na Bíblia, que a gente chama de aliança das obras. Aliança das obras. E que aliança foi essa? Foi a aliança que Deus fez com Adão, prometendo-lhe vida e comunhão sob a base da obediência, e prometendo castigos e punições se o homem não obedecesse. Vamos lá, abram por favor, Gênesis capítulo 2. Em relação à aliança das obras, ou à aliança eterna, eu coloquei aqui como referência Efésios 1:3, 1:4 e 5, para você ter essa ideia, só para deixar aqui registrado, mas tem aqui no material. Olha só, a primeira aliança feita aqui no sentido humano, Gênesis 2, versículos 15 até o versículo número 17. Deus entrando em cena aqui na sua relação com Adão, estabelecendo essa aliança com Adão. Vamos lá? Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, deu essa ordem a Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, ou não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem são as duas partes aqui dessa aliança? Deus e quem, gente? Adão. E Adão aqui, ele era o representante de toda a raça humana. Ele era o nosso representante, como diziam alguns teólogos no passado, o nosso representante federal. Então, dentro dessa aliança que Deus faz com Adão,
Qual era a ordem? Abraão precisava obedecer a Deus. Como? Não comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Era apenas isso. Se Adão obedecesse a Deus e cumprisse as condições de Deus, o que é que aconteceria? Adão, melhor dizendo, iria desfrutar da comunhão com o Senhor continuamente. Não era isso que Deus fazia? Todos os dias, pela viração do dia, Deus não mantinha comunhão com o homem, e na medida em que isso acontecesse, que o homem obedecesse, ele iria viver eternamente, porque não haveria pecado, e é o pecado que gera a morte. Então, sem pecado não há morte, se não há morte, há vida eterna. Então, a vida eterna estava sendo prometida sob condição de obediência, da obediência de Adão. E todos nós sabemos o final da história, né? Porque Deus havia prometido a Adão: Adão, se tu desobedeceres e se tu comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente vai acontecer o que contigo? Certamente vai acontecer o que contigo? Morrerás fisicamente, morrerás espiritualmente, morrerás eternamente. Quando o pecado entrou no mundo, a sentença de morte já havia sido dada a Adão. Ele iria morrer. Viveu mais de 900 anos, sim, mas morreu. A morte espiritual, quando Adão pecou, a primeira coisa que aconteceu foi que ele perdeu a comunhão com o Senhor. Por quê? A Bíblia diz que ele se envergonhou porque estava nu e fez o quê? Fugiu, se escondeu, entendeu? Veja que o pecado traz agora a separação entre o homem e Deus. E a morte eterna, porque se não fosse remediada, o resultado natural é que o homem estaria separado de Deus eternamente. Então, nesse primeiro pacto, no pacto das obras, Abraão não foi bem sucedido. E ele levou consigo todos nós. É por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz: porque por um só homem veio o pecado, e pelo pecado a morte, e a morte passou para todos os... Por isso que a gente morre. Por causa da desobediência desse acordo, dessa aliança. E a gente sofre as consequências até isso, dessa triste realidade. Então, o segundo pacto, o pacto das obras. Mas aí, esse pacto das obras, com a derrota de Adão, no sentido de manter-se fiel a Deus, acontece o quê? Surge uma aliança, uma outra aliança, uma aliança da graça. E nessa aliança da graça, Deus ele promete enviar o nosso Salvador, para que a partir dele ele pudesse consumar a nossa salvação. E é interessante porque essa promessa que Deus faz é dentro desse contexto de pecado, de juízo, de desobediência. Então, em meio a essas trevas espirituais, Deus ele lança luz com a promessa do Salvador, a aliança da graça. Olha só o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus ele fala para a serpente, ele fala e diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já havia prometido que haveria aquela pessoa vinda da semente da mulher que iria ferir a cabeça da serpente. Quem era essa pessoa? Cristo. Cristo. E Cristo se torna agora o mediador da nova aliança. A aliança que Deus fez com ele, com Jesus Cristo, para que a partir dele, de Jesus Cristo, nós pudéssemos agora estar em aliança, estar em pacto, estar em comunhão, estar em vínculo com Deus. Olha só o que Cristo fala em relação a essa aliança. Abram, por favor. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Gente, é linda a história bíblica, né? Quando você começa a interligar os ensinos, as doutrinas, é muito bonito, é muito bonito mesmo. É uma coisa fantástica. Você vê como nosso Deus é perfeito, como a verdade ela é perfeita. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Olha só, Mateus 26, versículo 27. Cristo ele está instituindo a ceia do Senhor. E olha só o que ele fala na instituição da ceia do Senhor. Se ele não menciona essa questão da nova aliança que estava sendo feita a partir do seu sacrifício, porque ele chega e diz, no versículo 27 e 28, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Versículo 28, porque isto
aquele cálice do vinho que Cristo estava oferecendo aos discípulos na celebração ali da ceia, porque este é o meu sangue. Mas é qualquer sangue? Não. O sangue da nova... Está vendo aí? Qual foi a antiga aliança? Ela foi quebrada com Adão. Foi quebrada depois com aqueles que vieram depois de Adão. Moisés, com Davi, com Salomão. Mas Cristo agora ele faz essa nova aliança. E ele fala, ó, derramada em favor de muitos. Não é em favor de todos, mas é de muitos. Para quê? Para quê? Para a remissão de... Não é a aliança que a gente tem com Deus agora, meus irmãos? Os nossos pecados foram perdoados. Deus não se lembra mais dele. Nós fomos justificados. Todas as nossas transgressões, elas foram canceladas. As antigas, as presentes, as futuras. E não é justamente por causa disso que a gente tem certeza de salvação. Não por causa de nós mesmos, mas por causa da eficácia de Cristo em nosso favor. Por causa do derramamento imaculado do seu sangue. Por causa da eficácia da sua obra. É isso, meus irmãos. Hoje a gente está em aliança com Deus, essa nova aliança, a partir da obra, a partir do sacrifício de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por causa disso. E essa aliança não vai ser quebrada. Não vai ser quebrada. Ela será consumada quando nós estivermos perante Cristo na eternidade, glorificados para a honra do nosso Deus. Então é isso que a gente desfruta agora. Só para fechar essa questão dessa aliança, abram aí, por favor, Hebreus. Para a gente poder identificar que Cristo agora ele é o mediador da nova aliança. Aquilo que Adão fracassou, Cristo fez em nosso favor. Que maravilha! Isso mostra que o ser humano só tem uma capacidade na vida de desgraçar a sua vida. Isso mostra que Deus só tem essa característica na sua vida, de consertar a nossa vida. É sempre assim. A gente destrói, Deus constrói. A gente desfaz, Deus refaz. Ele sempre vem em nosso auxílio, consertando as coisas que a gente destrói. É sempre assim, é sempre assim. Hebreus 9, versículos 14 e 15. Pelo menos esse texto aqui. Olha só o que diz aqui, ó. Hebreus 9, versículos 14 e 15. O autor sagrado nos fala: muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Versículo 15. Por isso ele mesmo, Cristo, ele é o mediador de quê? Da nova aliança, a fim de que intervina a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebamos a promessa da herança eterna àqueles que têm sido chamados. Então a gente tem essa promessa de herança eterna a partir dessa aliança, essa aliança da graça. Então, meus irmãos, minhas irmãs, fechando aqui esse ponto, é na base dessa aliança da graça que está alicerçada a família cristã. Não esqueça disso jamais. É na base do sacrifício de Jesus, da obra que ele fez por nós na cruz, adquirindo assim a nossa redenção, que a nossa família ela está alicerçada. Não são em filosofias, não são em concepções humanas, não. Mas a nossa família, todas as nossas famílias, uma vez que nós estamos em Cristo, ela está alicerçada nessa obra. Ela está alicerçada nesse sacrifício. E eu pergunto a vocês, quando vocês escutam sobre família cristã, é nessa perspectiva? Sim ou não? Na maioria das vezes, não. Por isso que, até mesmo, dentro das igrejas, existe uma visão meio rala, desculpa aqui a expressão, meio diluída do que seja família. Porque não vem para a base, não vem para a origem, não vem para o alicerce. E é por isso que às vezes a gente tem tanto problema familiar. Tanto problema familiar. Por exemplo, o próximo estudo que a gente vai considerar, casamento é uma aliança. Isso já muda completamente o nosso conceito do que seja aliança. Por quê? Ele está amarrado nisso aqui. Aí é outra visão, é outro comportamento. Entendeu? E a gente vai ver isso com detalhes no próximo domingo, se Deus assim permitir. Então veja, uma vez que estamos em pacto com Deus, e esse pacto com Deus garante o nosso vínculo de amor entre Deus e nós, essa realidade que a gente desfruta de estar na presença de Deus, de caminhar como seu povo, ela é transferida também para a nossa família. Vocês entendem? Porque Josué diz, lá no final do capítulo 15, do texto que a gente recitou, o que é que Josué falou? Eu e quem mais? Serviremos ao Senhor. Ele podia ter dito, eu vou servir ao Senhor. A minha casa eu já não sei. Mas ele chega e diz, eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Então esse conceito ele estava arraigado no coração, ele estava arraigado na mente de Josué, dentro daquilo que ele entendia da verdade do Senhor, pela comunhão que ele desfrutava com Deus. Então, essa concepção que a gente deve ter. Aliança. Você está em aliança com Deus. Existe um vínculo de amor entre Deus e você, um vínculo de amor eterno. Ele se baseia na obra de Jesus Cristo em seu favor. E esse vínculo de amor eterno ele é transferido, naturalmente, para a sua relação familiar. Isso vai ter impactos grandes dentro da nossa convivência em família. Então veja, o que é família? Já vimos. O que é aliança? Já vimos. Agora sim, vamos trabalhar o que é família da aliança. Aqui vai ser bom, Irmãos, irmãs, uma vez definido o conceito de família de aliança, a gente vai trabalhar agora o conceito de família da aliança. E uma das características da aliança com Deus, com os homens, conforme nós falamos, é que ela se estende para as nossas famílias. Não esqueçam disso. Desde o princípio, Deus, ele operou através de famílias. Desde o princípio, Deus, ele operou através de famílias. Vocês se lembram, conforme nós falamos agora há pouco, quando Deus ele anuncia aquilo que nós chamamos de pacto da graça, ele fala para a serpente, emitindo o seu juízo. E na emissão do juízo que ele faz para a serpente, ele mostra isso, que da descendência da mulher, viria quem? Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então o que é isso? Deus trabalhando através de família. Mulher, filho. Esposa, filho. Então, desde o início, meus irmãos, minhas irmãs, esse processo que vai redundar na nossa salvação, ele vai se dar através de família. Porque o nosso Redentor, ele se encarnou a partir de quê? De uma família. A partir de uma família. É claro que Maria não havia casado com José, era noiva, mas não havia sido ainda desposada. Mas foi dentro desse contexto familiar que Deus trouxe o Salvador. E é sempre assim. É sempre assim. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai perceber isso. Deus, ele sempre opera através das famílias. Ele cumpre o seu plano de salvação através das famílias. Se não, vejamos, de maneira bem rápida. Abram, por favor, aí. Gênesis capítulo 12. Olha só. Gênesis capítulo 12. Vou dar uma adiantada aqui, mas a gente vai terminar em tempo. Gênesis capítulo 12. Versículos 1 e 2. Ele aqui vai aparecer para Abraão. E nessa aparição que ele faz para Abraão, no chamado que ele faz para Abraão, você já percebe isso. Operação de Deus através da família. Olha só. Gênesis 12, 1, 2. Ele diz o seguinte, Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vais para a terra que te mostrarei. Veja, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Deus chama Abraão, tira Abraão da sua família, e a partir disso ele vai fazer esse pacto com Abraão, agora através da família de Abraão. Abraão, por favor, Gênesis capítulo 13, versículos 14 a 16, quando Deus chama Abraão, e na medida que Deus chama Abraão, ele vai fazendo promessa para poder solidificar essa promessa no seu coração, e ele sempre envolve. Veja que aqui no capítulo 12 é a aparição inicial, e ele disse que faria de Abraão uma bênção, e ele vai detalhando como isso vai acontecer. Versículo 14 do capítulo 13 de Gênesis, que diz o seguinte, diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, e de ti, a ti e a tua descendência para sempre. Veja que Deus já começa a falar na descendência de Abraão. Versículo 16, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Olha como vai clareando essa ideia. Ele chama Abraão e agora já envolve a descendência de Abraão. O texto que a gente leu
lá em Gênesis capítulo 17, onde a gente vê que Deus, ele fez aliança com Abraão e também com os descendentes de Abraão. A gente já fez a leitura nesses textos. Então a gente vai ver no Antigo Testamento que vai ser sempre assim. E quando você olha para o Novo Testamento, esse princípio permanece. Vamos dar um salto agora para o Novo Testamento? Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Irmãos, esse texto aqui, ele é fundamental para a gente poder entender que essa questão da aliança de Deus ser estendida à família e disso permanecer no Novo Testamento, isso é fundamentado a partir dessas palavras que nós temos aqui de Pedro. Ele está aqui no seu primeiro sermão, pós-Pentecostes. Vão se converter aproximadamente 3.000 pessoas. Vai iniciar a origem da igreja aqui. E olha só o que ele fala para os judeus que estavam ali escutando a sua pregação. Olha só o que ele fala, olha só o que ele fala. Atos 2, 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só, agora versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, que promessa? Promessa de salvação. Mas somente para os judeus que estavam ali escutando aquela mensagem de Pedro? Não. Olha só o que Pedro ele segue falando. Para vossos filhos, seus descendentes, seguindo aquela mesma linha que Abraão havia dito, que Deus havia dito a Abraão. E não só para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, a salvação é assim, meus irmãos, estendida para nós e para os nossos filhos, para nós e para a nossa descendência. Aí talvez você pergunte já, né? Então quer dizer que obrigatoriamente eu vou gerar filhos santos? Não, porque a salvação não é hereditária. A salvação não é hereditária. Mas eu vou criar os meus filhos dentro da influência do Evangelho, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E na medida em que eu crio os meus filhos sob influência do Evangelho, eu estou dando todas as condições para que Deus lhes fale ao coração através da palavra e através do seu Espírito. É diferente de uma família ímpia, que não vai ter contato nenhum com a palavra, que não vai ter contato nenhum com a religião, que não vai ter contato nenhum com Deus. Então, é dentro desse contexto que a salvação era levada para a nossa família, com algumas implicações que a gente vai ver lá na frente. Então, é a realidade, irmãos e irmãs, que a gente vai constatar na vida dos servos de Deus. Eles tinham essa percepção, eles tinham esse entendimento, que eles estavam dentro de um conceito de aliança, que de certa forma os seus pais se beneficiaram com a salvação e que eles também estavam se beneficiando com a salvação. Quer ver 2 exemplos disso? Um exemplo no Antigo Testamento, um exemplo no Novo Testamento. Vamos lá, para o Antigo Testamento. Abra aí, por favor. Salmo 86, palavras de Davi. Salmo 86, palavras de Davi, versículo 16. E é um detalhe que a gente precisa atentar para ele. Salmo 86, versículo 16. Olha só o que Davi ele destaca aqui nessa oração que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte, para Deus: volta-te para mim e compadece de mim, conceda a tua força ao teu servo e salva o filho da tua... Olha só, a fé que existia na mãe de Davi também existiu na vida do próprio... Às vezes a gente lê o texto e passa despercebido isso aqui, né? Mas ele fala, teu servo, filho da tua serva. Para famílias pagãs isso não acontecia, com algumas exceções. Quem se lembra de Timóteo? Timóteo era a 3ª geração de servo de Deus. Sua avó, sua mãe. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, ele fala, vamos lá, abram aí, por favor, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. É esse conceito, meus irmãos, de que essa nossa realidade em Cristo, ela vai interferir diretamente na vida da nossa família. Vai interferir positivamente na vida da nossa família. E no exemplo de Timóteo a gente percebe isso, o contexto de piedade, o contexto de serviço a Deus, o contexto da aliança, de fato sendo experimentado desde os seus antepassados. Olha só,
2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Paulo diz, porque Paulo conhecia Timóteo, Paulo conhecia a família de Timóteo. E observe que nesse caso aqui específico, ao que tudo indica, o pai de Timóteo não era salvo. Ele era um gentio. Não era porque ele era gentio que ele não era salvo, mas nesse caso aqui sim. Mas a salvação havia atingido a vida de Timóteo a partir da sua mãe, como já havia atingido a vida da mãe da sua mãe, e atingiu a vida de Timóteo. É uma promessa muito grande. Olha só, versículo 5, Paulo fala, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, e estou certo que também habita em terceira geração, meus irmãos, de servos piedosos do Senhor. A avó, a mãe e o filho, mesmo que o pai dele não fosse crente, mas ele era servo de Deus, ministro do Evangelho, cooperador do apóstolo Paulo. Que contexto é esse? Contexto pagão? Não. O contexto da aliança. Na verdade, meus irmãos, cada família da aliança é uma mini igreja. Cada família da aliança é uma mini igreja. Na medida em que a gente conduz os nossos lares, de acordo com aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Isso é um grande privilégio. Isso é um grande privilégio. Então, quando a gente tem o privilégio de ser pai, de colocar filhos no mundo, nós estamos colocando potenciais servos de Deus, para que possam servir a Deus e glorificar a Deus. Não são filhos, não são meus filhos, servos de Deus, servas de Deus. Isso muda completamente a nossa visão, inclusive, dos nossos filhos. Então, veja, a partir de tudo isso, agora a gente tem condições de conceituar o que é uma família da aliança. Veja, a família da aliança, uma definição aqui, é uma unidade espiritual. A família da aliança é uma unidade espiritual chamada para refletir a comunhão com Deus, o amor em Cristo, vivenciando os valores cristãos, vivenciando as virtudes cristãs para a proclamação do evangelho de salvação ou da salvação. Eu vou repetir, agora sem falhas. A família da aliança é uma unidade espiritual chamada para refletir a comunhão com Deus e o amor de Cristo, vivenciar os valores e as virtudes cristãs e proclamar o evangelho da salvação. E eu pergunto a vocês, essa é a visão que a gente tem de família? Essa é a visão que a gente tem da nossa família, unidade espiritual, que desfruta de comunhão com Deus, que desfruta do amor de Cristo, que vivencia os valores, que vivencia as virtudes cristãs, que proclamam o evangelho da salvação. Essa é uma família da aliança. Essa deve ser a nossa família. Essa é a família que, de fato, glorifica o nome do nosso Deus. Nessa família, na família da aliança, os cônjuges, eles se unem no amor de Deus e desfruta desse relacionamento de amor em uma união indissolúvel. Casamento é uma união indissolúvel. Esses cônjuges, quando eles formam a família nessas bases, eles produzem filhos que perpetuarão a aliança de geração em geração, levando consigo os valores do evangelho. É uma formatação completamente diferente do que seja família. E é isso que eu vou propor para vocês, na medida que a gente avançar desses estudos. Então, isso é que é uma família da aliança. Fechando, eu já falei demais. Irmãos e irmãs, o pacto com Deus envolve amor, envolve presença, envolve comunhão, com toda certeza. Eram esses os privilégios que Israel desfrutava lá no Antigo Testamento. A esperança do povo de Deus no Antigo Testamento, ela repousava na promessa de Deus, de que Ele, Deus, se faria presente continuamente na vida do seu povo. É por isso que lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 14, Moisés disse, na verdade Deus disse a Moisés, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então, estar em aliança com Deus é estar em comunhão com o Senhor.
Com a família da aliança não é diferente. Com a família da aliança não é diferente. A formação de um lar na comunhão e no temor de Deus garante sua presença e permitirá a sua comunhão. Isso não significa dizer que a família da aliança seja uma família perfeita. Não é. Até porque quando você olha as famílias de aliança, a partir do Antigo Testamento, os exemplos de Abraão, os exemplos de Isaac, os exemplos de Jacó, muitas vezes você não vê ali perfeição nenhuma, você vê muitos erros, mas isso não significa dizer que não é uma família da aliança. Por quê? Uma família da aliança não é uma família perfeita. Os componentes da família da aliança são pecadores, carentes da graça de Deus, mas essa família contará com a garantia divina de fortalecimento, de correção, de direção. Dentro da família da aliança, seus componentes têm um comportamento adequado diante das suas imperfeições. E aqui eu chamo a atenção para uma ideia de um escritor bíblico chamado J. Adams, no seu livro A Família Cristã, mostrando por que um lar cristão ele é diferente. E ele mostra pelo menos 3 razões pelas quais há essa diferença de um lar cristão para um lar que não é cristão. E quais são essas diferenças? Ele diz, num lar cristão se admite pecados. Num lar cristão se admite pecados. Em segundo lugar, num lar cristão se sabe o que faz com os pecados. Em terceiro lugar, num lar cristão, se abandona os pecados. Então não é um lar perfeito, mas é um lar que vai saber lidar com os pecados, que vai procurar obedecer a Deus, que vai procurar agradar a Deus. Então, fechando a nossa aula, que a gente possa viver, irmãos e irmãs, como família da aliança. Uma vez que a gente foi salvo, uma vez que nós estamos em comunhão com o Senhor, que a gente possa levar essa comunhão para os nossos familiares, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para os nossos pais. Para tanto, contemos com a graça de Deus. Sim, com a graça, porque sem ela a gente não vai conseguir, para que assim, de fato, a gente possa viver em família. Sabe por quê? Porque Cristo já adquiriu todas as condições necessárias para que a gente possa viver em família, de maneira que agrade a Deus. Não com perfeição, mas como carência da sua graça e em sujeição. Para quê? Para que dessa forma a gente possa seguir adiante e através das nossas famílias glorificarmos o nome do nosso Deus. Então que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua palavra nos nossos corações. No nome de Jesus Cristo. Amém.